somos mais de 30 mil meninas espalhadas em 745 cidades do Brasil, mais de 8 mil meninas em 134 cidades do estado de São Paulo. Mas quem somos nós? Meu nome é Adriana, eu tenho 21 anos, sou assistente do clã do Club Cornwell, aqui do Grupo Escoteiro Cassiano Ricardo. Entrei no movimento escoteiro com 7 anos, em 2008, quando eu me registrei mesmo como lobinha. Mas a minha história no movimento escoteiro começou muito antes. Meu irmão foi lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. Teve a sua vida escoteira aqui no Cassiano também. Então, quando ele era sênior, eu era como se fosse a mascote da tropa sênior. Então, eu era pequenininha, ele me levava para todos os acampamentos. Meus pais, levávamos ele para os acampamentos. Meus pais eram pais de apoio. E por conta disso, eu meio que nasci no Cassiano, nasci no movimento escoteiro. Minha mãe vinha grávida para cá para ajudar. E posteriormente, minha mãe acabou se tornando chefe escoteira. Meu irmão casou com uma escoteira, então a minha família inteira é escoteira. Eu entrei no movimento escoteiro por volta do ano de 2008 e 2009, por conta da minha tia, Janaína. Ela foi guia, ela foi escoteiro da pátria. E por conta disso, quando eu era mais nova e ela me contava dos acampamentos, das coisas que ela viveu, das atividades, eu achei muito interessante e comecei a pedir muito para minha mãe deixar eu ir, só que ela não tinha tempo de me trazer. A minha outra tia mais velha, que mora comigo, a Laide, ela foi muito importante para mim, porque ela que começou a me trazer nas atividades, começou a me incentivar para ir, pediu para minha mãe para me deixar trazer. As duas começaram a amizade no ramo lobinho. E o que parecia as afastar foi o que as aproximou. Teve um momento que a gente fez um acampamento numa escola e no final desse acampamento a gente ganhou sorvete. Eu lembro que todo mundo começou a conversar, a gente sentou, começou a tomar sorvete juntas, que foi nossa primeira foto de lobinhas juntas e amigas também. A gente não se bificava direito porque a gente tinha essa competição entre matilhas, né? Muito competitivo, e a gente sempre queria ganhar uma da outra, então a gente era meio briguenta assim entre nós, mas depois que a gente vai perceber que a gente tinha muito mais em comum do que a gente achava. Para que elas se conhecessem, o escotismo percorreu um grande caminho. No início, apenas meninos participavam. Em 1908, ele inicia a publicação de uma série de fascículos que depois se tornam o livro Escotismo para Rapazes. E nesse processo, ele acaba, colocando em prática uma série de coisas e de elementos necessários para aquela sociedade, daquele momento, coisas que ele via que eram importantes para aquela juventude, de formar jovens para a vida e não para a guerra. E estes livros, eles não foram lidos somente pelos meninos, eles foram lidos pelas irmãs dos meninos. E muitas delas utilizaram os nomes dos seus irmãos para ingressar no movimento escoteiro. Tanto que em 1909, quando ele vai fazer, Baden-Powell vai fazer uma demonstração de técnicas escoteiras, aí aparecem as meninas uniformizadas lá nesse momento. E aí ele pensa, mas o que vocês vieram fazer aqui? Nós somos escoteiras. E aí ele começa a compreender que precisa pensar um lugar também para as meninas, porque elas já estavam também lendo os livros. Não foram só os meninos que leram esses livros. Ele vai pensar um movimento para meninas, paralelo, porque a sociedade daquele momento não permitia. Só que a partir de 68, você vai ter o primeiro clã misto do Brasil. Mas aí, durante a década de 70 e 80, você tem o ingresso das mulheres efetivamente em tropa. E foi nessa época que o primeiro grupo escoteiro de São José dos Campos foi criado. Em 1965, nasceu o Grupo Escoteiro do Ar Professor Verdusen, também conhecido como CTA. Mas as primeiras meninas entraram no grupo apenas em 1986. Nesse mesmo ano, nascia Larissa Vari, que entrou no movimento em 1992. Ela teve como seu primeiro grupo o CTA, e através do escotismo descobriu a sua profissão. Então, eu escolhi
a aviação, justamente quando eu estava na tropa escoteira, eu tive a oportunidade de cursar o Qatar e eu saí maravilhada do curso. E eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha que fazer para minha vida. Então foi no ambiente do Qatar e tem, assim, as coisas conspiram, né? Nessa época eu estava na 5ª série, eu tinha 11 anos, e eu tive uma professora de ciências. Como ela era professora de ciências, né? Era a pessoa com quem eu ia conversar, e eu dizia para ela, não, professora, a gente tem que ir no aeroporto, a gente tem que conhecer o INPE, a gente tem que fazer essas coisas. E ela super embarcou, e assim, me incentivou muito, muito a correr atrás dessas coisas. E aí, eu graduei em engenharia aeronáutica, e aí eu entrei no programa de especialização de engenharia, que a Embraer tem com o ITA, e aí quando você termina esse programa, a Embraer faz um processo seletivo para ver se ela vai incorporar essas pessoas, né? Aí eu entrei na Embraer no final de 2013. Quem também tem o CTA como a sua primeira casa escoteira é a Esther, que sempre contou com o apoio do grupo, onde continua até hoje. O grupo sempre me incentivou, inclusive no primeiro Qatar, eu não ia me inscrever, eles que reservaram uma vaga para mim, falaram, por favor, se inscreve, vai ser aqui no CTA, participa. Então, assim, eu sempre fui incentivada a participar. Eu acho muito legal também, porque quando a gente participa do Qatar, a gente vê mulher dando palestras, então a gente acaba se incentivando, sabe? A gente se inspira em mulheres e a gente fala, nossa, eu posso chegar lá no topo. Quando eu fui escoteira, e também quando eu fui pioneira, minhas chefes, as chefes da seção, elas eram mulheres. E eram mulheres bastante empoderadas, que tocavam a vida, sem depender de nada nem de ninguém. E isso é um espelho para nós, né? Com certeza. Eu acredito que as minhas chefes escoteiras, elas foram muito importantes desde o começo, porque elas me mostravam que eram ser mulheres fortes, mas elas não eram rudes, elas eram fortes. Então, isso foi o exemplo, é o que eu mais precisei, né? Qualquer exemplo vale mais do que palavras. Além dos exemplos, a vivência é muito importante. Estar em conjunto, aprender a trabalhar em equipe, tudo isso colabora para o crescimento dos jovens. Quando a gente está numa patrulha, não importa muito se você é um menino ou se você é uma menina. Se os chefes, sejam eles homens ou mulheres, se eles de fato aplicam o método escoteiro, eles vão deixar que os jovens decidam entre eles e acaba que as pessoas que têm um jeito mais de liderança, quem gosta mais, acaba se destacando na patrulha, acaba se destacando no clã, acaba se destacando onde está, né? Quando eu era, acho que foi em 2015, eu era da tropa sênior e lá eu era monitora da patrulha. E aí, um dos meus elementos era um homem, e aí ele sempre reclamava que eu não sabia liderar a patrulha, eu não tinha punho firme e tudo mais, eu não sabia comandar, não sabia falar. Só que o meu tipo de liderança, quem me conhece, eu sou muito pacífica, então o meu tipo de liderança era conversar com as pessoas, perguntar se estava tudo bem, se elas podiam fazer e tudo mais, e ele sempre batia na mesma tecla. Na época eu não reconhecia isso, assim, eu achava que era um problema meu mesmo, que eu não sabia liderar, mas que felizmente alguns chefes falavam, não liga, tipo, bobeira dele e tudo mais. E na época eu não reconheci isso como machismo, mas hoje eu vejo que era uma questão por eu ser mulher, assim, ele incomodava. Até que ele assumiu uma época a patrulha e foi um grande desastre, assim, eu ficava super triste na época, mas que hoje não me abala mais, mas porque eu tive muito apoio também da chefia, que falou pra eu ignorar, assim, tudo mais. Uma coisa que eu vejo como fundamental é que as tropas e as patrulhas, elas sejam sempre mistas e que desde pequenos os meninos possam ser liderados por meninas e liderar meninas, porque a gente sabe o quanto essa questão das lideranças, de saber ser liderado pelo outro gênero e saber liderar o outro gênero, a gente sabe o quanto tudo isso ainda é difícil, não só dentro do movimento escoteiro, mas fora para a sociedade. Então, poxa, talvez para um menino que aprendeu a ser liderado por uma menina lá dentro da sua tropa escoteira, talvez seja mais fácil respeitar a chefe menina, chefe mulher que ele vai ter no futuro. Ou talvez seja para ele mais fácil, quando ele estiver numa posição de liderança, tratar aquela mulher, uma mulher que está próxima, de uma maneira mais igual e mais respeitosa. Apesar da gente ainda ter muitos grupos
que preferem, muitas unidades locais dentro de prática escoteira, que preferem manter, ainda que eles admitam mulheres, preferem que os grupos sejam separados, uma patrulha, né, uma equipe só feminina, uma equipe só masculina. O marco geral é de ser coeducativo e misto em todas as suas esferas. A minha patrulha, ela era muito mista. O chefe Tonho, o Tarzan, a Lazinha, eles sempre pediam para deixar muito misturado, até porque fazíamos muitas atividades de força. Então não podia ter uma atividade que a patrulha era só meninas, outros só meninos. Por várias questões, meninas ainda se sentem inferiores, e até uma denominação pode gerar conflitos internos. Mas o que mais me marcou foi quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, que eu ia entrar na tropa sênior, e o feminino de sênior é guia, e eu me recusava a ser chamada de guia. Pra mim era o cúmulo você me chamar de guia, porque pra mim você ser guia remetia a mulherzinha, a menininha, a frágil. Então eu falava, não, eu não sou guia, eu sou sênior. Eu era uma guia, mas eu me recusava porque eu me sentia inferior. Mas hoje em dia eu percebo que eu devia ter batido o pé e falado, não, eu sou guia sim, eu sou uma mulher e eu sou forte, e isso não deixa de ser mulher por isso. Porque essa imagem que foi construída, que quer ser escoteiro de verdade, ia no sentido contrário, ia sempre para as coisas masculinas, né? Então é você ser forte, é você ser bom nas técnicas mateiras, é você ser tudo isso. Enquanto negava o feminino. Não que algumas habilidades femininas fossem negadas, mas muito do mundo feminino era negado. Por muita gente ainda está presa nessa concepção de que o escoteiro é o Bear Grylls, né? Que é aquela coisa super roots e super mão na massa e super se sujar e super nada importa, só importa a sobrevivência e não sei o quê. A gente acaba deixando algumas coisas de lado, sabe? De valorizar outras habilidades. As atividades, de maneira geral, elas são pensadas para que todos os jovens consigam desenvolvê-las dentro da sua individualidade. Então, pelo fato de realmente não fazer distinção entre os gêneros, essa já é uma maneira, né, de propor que meninos e meninas façam as mesmas coisas. Eu percebo que o escoteiro me ajudou a lidar com o machismo, me colocando em diversas áreas, porque assim, na sociedade a gente às vezes tem medo de entrar em algumas áreas por pensar que não é nosso espaço. Já no escotismo, eu participava de vários eventos, o pessoal me incentivava a fazer várias especialidades. Em acampamento, geralmente, quando tinha que montar as coisas, cortar bambu, geralmente eu que tinha mais técnica, eu ia que fazia, sabe? Então, foi esses pequenos atos, assim, dentro do escotismo que foi me dando mais coragem de enfrentar o mundo lá fora. E aí, imagina, uma empresa cinquentenária, com uma faixa etária majoritariamente de pessoas acima de 40 anos. Eu entrei numa tecnologia que é majoritariamente dominada por homens, né, que são sistemas de propulsão. Eu demorei para entender isso. No começo eu tinha muita dificuldade, eu sempre me retraía. Não, se a pessoa não está me dando espaço para falar, até um certo ponto eu achava isso normal dentro da empresa. Tipo, eu sou novinha, então eu tenho mais que escutar mesmo. Então, eu demorei bastante para me perceber como alguém que não devia aceitar calada certas situações. E um grande aliado do movimento tem sido a ONU, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que podem ser aplicados dentro dos grupos escoteiros. Na verdade, a conversa do movimento escoteiro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem a ver com educar para a vida e para a construção de um mundo melhor. Agora, que mundo melhor é esse? Como é que você se propõe mundialmente a ser uma instituição que forma pessoas e que busca um mundo melhor? Você precisa, primeiro de tudo, estabelecer que mundo melhor é esse. Ele não pode ficar na subjetividade de cada um ou naquilo que cada um pretende. Você vai verificar que as ODS estão assim, permeando todo o nosso programa educativo e toda a nossa estrutura. Especialmente essa ODS, além dela estar bastante especificada, como eu já disse, num dos nossos objetivos,
de trabalhar a equidade de gênero em todas as nossas esferas. Eu penso que a recente criação da insígnia He4She, ela traz isso, né? Há bastante tempo a gente tem um diálogo com esse trabalho, né? O He4She da ONU, e agora nessa parceria institucional a gente trouxe isso como uma das insígnias em que os jovens vão conquistar. Nós adotamos as ODS como algo para ser aplicado dentro do nosso programa escoteiro, e tudo que a gente tem colocado para os meninos a gente busca encaixar, e eu acho que a gente tem cada vez mais conseguido criar uma consciência dentro dos nossos espaços, tanto local, quanto regional, quanto nacional, da necessidade dessa igualdade de gênero, dessa equiparação de gênero. No nível local, eu achei fantástica a insígnia que foi lançada no último mês, né? Acho que foi no mês passado, salvo engano, que é a He4She, eles por elas, e eu acho que a gente vai conseguir atingir muito bem o objetivo com os nossos meninos. A gente vai conseguir mostrar para eles, para os jovens, para as meninas e para os meninos, a necessidade da criação de uma consciência. Aquele menino que está vendo que está fazendo alguma coisa errada, e ele faz, aqui na atividade está falando que a gente precisa respeitar as meninas, então deixa eu tomar cuidado do que eu estou fazendo. E às vezes numa atividade simples ele consegue perceber que o que está acontecendo, que as atitudes dele estão erradas. Eu e mais 6 amigas fomos chamadas para poder fazer essa divulgação, porque nós temos páginas sobre o movimento escoteiro, que tem uma certa influência ali no meio, e a gente foi chamada pela Rebeca Pise, que é a coordenadora nacional da equipe de diversidade, para poder lançar essa insígnia. A insígnia tem como principal objetivo mostrar o papel dos homens na luta pela equidade de gênero, realizando 3 etapas, que é saber por que agir, se comprometer com a campanha e depois fazer um plano de ação, você executar um projeto falando sobre equidade de gênero. Pode ser um post, um workshop, qualquer coisa assim. Foi uma experiência muito bacana pra gente de realmente lançar uma coisa que fosse histórica, sabe? A luta pela equidade de gênero, ela é muito maior do que a gente consegue imaginar, mas são etapas como essas que são extremamente marcantes e importantes. E foi muito importante pra mim e para as outras meninas participarem desse projeto, e foi muito legal a gente ver como o público acabou recebendo e como os meninos e as meninas acharam incrível essa iniciativa dos escoteiros do Brasil em parceria com a ONU Mulheres.